Olá pessoal do sexto ano, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e vamos conversar um pouco, né, sobre esse continente diverso, né, e que tem muito a nos ensinar, né, que é o continente africano. Levando em consideração aí que a gente já está no capítulo 10 do nosso livro, tá? A gente já vai falar através desse vídeo um pouco da África Antiga, né? A gente entendeu bem como era organizado aí as sociedades aí do continente europeu, né? Que deram origem, né, ao continente europeu, como a Grécia, Roma, né? Entendemos um pouco sobre os povos americanos também, e a África não poderia deixar de se apresentar, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco tanto das diferentes organizações, como cidadania, e as influências da África no nosso país. Lembrando que esse vídeo também faz referência, né, a uma data importante que se aproxima, que é o 20 de novembro, onde é um dia, na verdade, não de comemoração, né? É um dia de reflexão para que a gente possa analisar e refletir um pouco mais sobre o Dia da Consciência Negra. Lembrando que o Dia da Consciência Negra não está estreitamente direcionado a essa data, né? Mas que possamos ser pessoas conscientes todos os dias. Então, vamos lá, pessoal. O que é interessante a gente entender sobre a África, principalmente a África Antiga, é que, assim como os romanos, assim como os gregos, os africanos também tinham sua forma de se organizar, tanto politicamente, economicamente e culturalmente, socialmente também. Então, dessa forma, a gente vai entender um pouco, né, que o continente africano ele compõe aí diversos povos, né? Diversos povos que hoje fazem parte do continente africano, há cerca de 54 países, né? Com ali sua forma de política, suas sociedades diversas. E aí a gente vai entender que a África é um continente regido, né, por diversos núcleos, diversos reinos, diversos impérios. Na verdade era, né? Porque a gente está falando da organização da África Antiga, né? E a gente vai entender que reinos como o reino do Kush, reino de Garamantes, reino de Axum, reino de Gana, o Império de Mali, né? Então, foram vários impérios e vários reinos, né? Que conseguiram aí se desenvolver no período antigo no continente africano. A gente sabe que como foi um continente habitado aí por diversos povos, diversas sociedades diferentes, a gente não pode dizer que a cultura é uma cultura única, a língua é uma língua única, né? A gente está falando de uma diversidade de povos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, os egípcios, a gente estudou um pouco sobre o Egito. Se a gente for levar em consideração, os egípcios também são povos africanos, né? Porque o território que hoje compõe o Egito faz parte também do continente africano, né? Então, dessa forma, a gente vai entender que havia diferentes tipos de organização política e social, né? Na África Antiga, que principalmente começavam a se organizar a partir dos pequenos agrupamentos de pessoas, famílias, aldeias, até aí se formarem cidades fortificadas, né? Porque era nas aldeias a forma mais comum, né, da população se organizar, né? Tinha algumas famílias, então cada núcleo, cada aldeia, cada comunidade, ela possuía um chefe, né? Onde a figura desse chefe organizava ali todas as decisões,
né, dentro do núcleo, né, parental. Quando eu falo esse núcleo parental é porque as aldeias elas eram principalmente formadas por grandes famílias, né? Onde esse chefe era o chefe da família, era o chefe responsável também por comandar a prática da agricultura, né? Os rituais religiosos, assim como também está ali preparado caso a comunidade necessitasse de uma organização militar também, né? Ele também estava responsável pela garantia da segurança, né? Então, a economia, qual era a economia desses grandes reinos impérios? Era principalmente marcada pela agricultura, pela extração de algumas matérias-primas, algumas riquezas naturais também. Eles se utilizavam da criação de animais, da caça, da pesca e também da coleta. Viu, gente? E outra coisa importante que vocês podem acompanhar aí também na página 317, né? Que é a parte de cidadania no dia a dia. Vai falar um pouco sobre as mulheres nas sociedades africanas. E também na página 316 vocês vão ver, né? Isso que eu coloquei para vocês como sociedades matriarcais e patriarcais. Tia, eu não sei o que é sociedades matriarcais e patriarcais. São sociedades, por exemplo, matriarcais, sociedades onde a figura da mulher ela está ali, né, como modelo para reger ali toda a organização familiar, né? E quando a gente fala familiar, a gente também está falando de política e social, né? Organização política e social, onde a mulher era a liderança, né? Onde a mulher era a liderança. Vocês vão perceber aí que alguns países africanos, né? Eles tinham aí a mulher como uma das principais provedoras, né? Uma das principais chefes de família. E aí a gente vai perceber que não eram todas as comunidades que eram organizadas dessa forma, porque havia algumas comunidades africanas que eram regidas aí principalmente pelos homens, né, que são chamadas as sociedades patriarcais. E quando a gente vai falar sobre essas sociedades patriarcais, a gente vai perceber que esse modo de organização aí fala também sobre a influência dos europeus, né, que chegaram e influenciaram algumas comunidades africanas, porque a gente sabe que nossa sociedade ocidental ela é patriarcal, né, pessoal? Então, a partir do momento que os europeus chegam no continente, começam a influenciar alguns dos povos africanos, a África vai ali aos poucos praticamente abandonar, né, essa marca de sociedades matriarcais. Não foi extinta completamente, né? Mas agora a grande maioria das sociedades são aí vistas a partir desse modelo de organização patriarcal. Né? A gente sabe que a África é um continente rico em cultura, de riquezas naturais e de minerais, né? E sabemos também que hoje são 54 países que compõem aí todo o continente africano. Vocês vão perceber aí, pessoal, alguns exemplos, né? Vocês veem no livro de vocês alguns reinos, né? Alguns reinos e vocês vão perceber algumas das características principais desses reinos, né? As suas influências administrativas, religiosas, militares, né? Vocês vão perceber aí algumas das práticas culturais, né? Por exemplo, temos aí alguns reinos que foram formados aí na parte leste da África, né? Como o reino de Axum, né? E alguns detalhes importantes sobre cada reino. Então, a gente falou resumidamente sobre alguns detalhes, né, da África antiga, né? Porque assim como outros
outras sociedades, como a sociedade grega, a sociedade romana, sociedade americana, que a gente viu, né, os povos nativos da América, tinham sua forma de organização, tinha suas peculiaridades, né? E dessa forma eu quero mostrar que a África também tinha suas peculiaridades. Já pensou? São 50 países. Quando a gente fala de 50 países atualmente, a gente fala aí de 54 formas diferentes de organização, são 54 culturas diferentes, de línguas diferentes. Então é importante que vocês percebam aí a grande diversidade dos povos africanos. E aí, quando a gente fala de África, é importante a gente sempre lembrar do Brasil, né, pessoal? Então eu vou passar agora para vocês uma pequena animação, tá? Prestem atenção. Trazidos para a América, já que demanda mão de obra para trabalhar em suas culturas de navegação no Nordeste, nos ciclos de ouro em Minas Gerais, e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos amontoados em colônias nas negreiras era feito em condições desumanas, e muitas acabavam morrendo nas extremidades. Podiam ser facilmente substituídos, que nem os habitantes, fazendo expectativa de vida do povo. As mulheres eram subordinadas aos homens e seus caprichos. A mulher negra e escrava vive a situação em trabalho. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade. Euforia, com um constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Dignas para os ex-escravos. A realidade. Nas cidades, já nas lavouras, tinham sido substituídos por novos imigrantes europeus. Então, um grande processo de exclusão social, menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, além de menos cargos de liderança. Hoje, estima-se que chegavam a 125 milhões de africanos, entre os 100 mil filhos, em 1950.
Esse foi uma pequena animação, né, mostrando um pouco sobre a presença, né, a presença africana no nosso Brasil, né, e também mostrando as marcas, né, que a escravidão trouxe para nós brasileiros, né, que somos aí também parte desse povo, né? E o que a gente percebeu? Que muitas das vezes, quando a gente fala sobre uma história da África, sobre o povo africano, a gente só, às vezes, esquece, né, que é um país de riquezas, né? Foi grandes reinos, grandes impérios, né? Que gerou grandes riquezas, não só para a própria África, mas para o mundo inteiro, né, pessoal? E esse vídeo, ele é principalmente para fazer com que a gente reflita, né, sobre as grandes diversidades, as grandes particularidades aí do continente africano, né? A gente sabe que é importante também a gente perceber a importância desses estudos sobre a África, né, para que a gente valorize hoje, né, a nossa descendência também. Vocês perceberam que os escravos não, né, gente? Vamos considerar que eles foram escravizados no Brasil, né? A gente pensa que poderiam ter vindo grandes reis, né, grandes imperadores africanos que foram aí diminuídos a um status de escravizados no Brasil, né? Que ainda assim contribuíram muito para a formação do nosso país e uma coisa que infelizmente ainda hoje a gente vê a desvalorização, né? A desvalorização em relação a essas heranças, né? Mas como esse vídeo é dedicado também para reflexão, já que se aproxima aí o dia 20 de novembro, é importante que a gente reflita sobre as nossas raízes, né? Percebamos também as influências africanas no nosso cotidiano, pessoal. Então, entra a segunda parte da nossa aula, né? Sabendo aí da importância da história da África, a importância de refletirmos sobre as nossas origens, né? Entra aí esse tema que é fortemente falado nas mídias no dia a dia. Vocês podem acompanhar, né? Não só um assunto que é falado no Brasil, mas é um assunto falado no mundo inteiro, né? Que é o combate ao racismo. E aí a gente percebe, né, que as nossas origens africanas são marcadas, né? Não só apenas na nossa pele, né? Mas no nosso modo de viver, né? No nosso cotidiano, né? E é importante a gente perceber que o racismo ele é um crime, tá? Então, hoje a gente vê nas mídias sociais que não são apenas mulheres, não são apenas homens, crianças, enfim, toda a população, seja ela rica ou pobre, tem enfrentado aí esse crime, que é o crime aí do racismo, né? São médicos, são enfermeiros, são jogadores de futebol, né? A gente infelizmente vê alguns episódios, né, que nos traz tristeza, né, que é exatamente a prática do racismo. Também é importante refletirmos sobre o racismo nas escolas, né? É importante que a gente denuncie, que a gente converse em sala de aula sobre o racismo, né? Sobre a história, né, marcada no Brasil, né? E que a gente tem que pensar que todos nós somos um, né? Não importando aí a cor da pele. Então, o 20 de novembro aí nos marca
principalmente quando vamos refletir sobre o combate ao preconceito, o combate ao racismo, né? Porque não precisa ser negro para lutar contra o racismo, só precisa ser humano. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. A gente falou um pouco sobre a África Antiga, falamos um pouco sobre as influências africanas no Brasil, as contribuições dos africanos, né, no nosso país, através daquele vídeo curto que eu passei durante o vídeo, tá? E agora a nossa atividade. Lembrando que essa vai ser uma atividade prática, né? Uma atividade reflexiva, com a qual vocês vão produzir o jornal, né? O jornal da escola. Vocês percebam aqui que nesse arcozinho que eu coloquei em vermelho vai ser o título, né? Jornal da escola, onde vocês estarão desenhando, colocando recortes também. Porém, vocês não podem esquecer dos textos, né? Aqui vocês veem que é uma manchete falando sobre as curiosidades do corpo humano. Tem aqui um momentinho de reflexão, onde aqui é colocado um poema, né, sobre o planeta. Desse lado já vai falar sobre o bullying, né, o combate ao bullying. E vai ter algumas informações falando sobre o bullying, o que é o bullying, né? E eu quero que vocês, com a ajuda dos seus pais ou responsáveis, vocês vão se encarregar de pesquisar, criar, escrever e refletir. Mas o que é para fazer? Vocês vão fazer um jornal, tá? Vocês vão colocar o título do jornal, as notícias, vocês vão pesquisar sobre muitos casos de racismo que já ocorreram, né? E vocês vão fazer o quê? Vocês vão denunciar, né, o racismo, vocês vão escrever, né, o porquê de lutar contra o racismo, tá? E vocês vão fazer semelhante a esse jornal que eu coloquei como modelo para vocês. Usem imagens, usem músicas, usem poemas, figuras, recortes, tá bom? De jornais, de revista, tá? Usem a criatividade de vocês. Vocês vão fazer essa atividade prática, tá? Pode fazer numa cartolina, porque vai ser melhor para me visualizar. Façam mesmo numa cartolina, façam o moldezinho aí do jornal na cartolina, tá bom? E vocês vão mandar para mim. Se quiserem apresentar com vídeo, tudo bem, tá, gente? Sabendo que a gente vai publicar esse trabalho de vocês no canal no dia 20 de novembro de 2020, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp que eu vou ajudar vocês também.